Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Ásia. Hoje vamos dar início ao estudo dessa região em verde claro no mapa, conhecida como Extremo Oriente. Nós já estudamos a Ásia Setentrional, formada pela Rússia e a parte asiática, já estudamos a Ásia Central, o Oriente Médio, o Sul e o Sudeste da Ásia, regiões conhecidas como Ásia de Monções, e hoje vamos dar início ao estudo do Extremo Oriente, formado pela Mongólia, China, Taiwan, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão. Faremos um vídeo exclusivo para falar do espaço geográfico japonês. O Japão é hoje um país muito desenvolvido, moderno, e faremos um vídeo exclusivo para o Japão. E vamos fazer também um vídeo exclusivo para falar da China, devido à sua importância também. Principalmente para falarmos da China e de suas relações com Taiwan. Taiwan não tem hoje uma situação, um consenso sobre o seu status. Se é um país soberano independente, se é um território da China. Desde 1949, no final da Guerra Civil, quando os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, venceram, os nacionalistas da China fugiram para Taiwan, formando ali um governo chamado República da China Nacionalista. E até hoje a situação é tensa. A China diz que Taiwan é território chinês, mas abordaremos isso em detalhes quando fizermos o vídeo sobre a China. Então, no mapa aqui, o Extremo Oriente, o objeto do nosso estudo de hoje. Um ponto em comum da região é que é ocupada pelos povos amarelos, povos dos olhos puxados, rasgados. Povos que têm origem na Sibéria, no norte da Rússia, e por conta do frio, eles tiveram essa adaptação, essa evolução para viver naquele ambiente de frio extremo. Então, esses olhos puxados é resposta do organismo humano ao frio, ao vento intenso daquela região. Então, os povos amarelos têm origem aqui, na Sibéria, e ocupam hoje grande parte da Rússia, também da Ásia Central, do Extremo Oriente, uma grande parte de povos do sul da Ásia e também do sudeste da Ásia é ocupada pelos amarelos. Agora vamos falar muito brevemente sobre a Mongólia, um país sem muitos destaques. O destaque importante da Mongólia foi durante a Idade Média, quando chegou a formar o maior império da história, ocupando grande parte da Ásia e também da Europa. Um império que teve origem com Gengis Khan, um líder importante na história da Mongólia. Então vamos ver os pontos principais. O relevo é predominantemente planáltico, a hidrografia não é muito desenvolvida por conta do clima. Os climas predominantes são os climas desértico e semiárido. Inclusive no sul da Mongólia temos o famoso deserto de Gobi. E a vegetação predominam as estepes, vegetação típica do clima semiárido. Uma vegetação herbácea de capim baixo. É um país pouco populoso, uma população aproximada de 3 milhões de habitantes. A religião predominante é o budismo, os indicadores sociais são, de maneira geral, ruins, o IDH não é muito bom, analfabetismo alto, renda per capita baixa, expectativa de vida não muito alta. Sistema político é o semipresidencialismo, o povo elege o presidente e esse vai escolher o primeiro-ministro para governar o país. Porém, os dois têm funções muito importantes. Esse sistema é o semipresidencialismo. A economia do país é simples e sem muitos destaques. Atualmente, muitos mongóis imigram temporariamente para Taiwan, Coreia do Sul e China para trabalhar e tem crescido o êxodo rural. As pessoas indo embora do campo para a cidade, principalmente para a capital do país, Ulaanbaatar. Os povos nômades também têm abandonado essa vida e indo para a cidade. Na história da Mongólia, na Idade Média formou o gigantesco Império Mongol, depois a Mongólia passou a ser território chinês e ficou independente da China em 1921. Após a Segunda Guerra Mundial, o país passaria à influência soviética, adotando o socialismo. Com o colapso e fim da União Soviética,
a Mongólia passa da economia planificada socialista para a economia de mercado em 92. Então, a Mongólia é uma economia de transição, ou seja, que está se adaptando do socialismo para o capitalismo. Bandeira da Mongólia, imagem de Gengis Khan, aqui imagem da capital do país, Ulaanbaatar, mulheres mongóis. Um ponto importante também a abordarmos é o Império Japonês. Vamos dar um destaque grande para falarmos da história do Japão quando abordarmos exclusivamente o vídeo sobre o Japão. Mas já vemos que o Império Japonês, que teve o seu auge em 1942, chegou a ocupar também uma grande porção da Ásia. Foi um império importante. Um império que teve início a partir da restauração ou Revolução Meiji. O que é Revolução Meiji? Que vamos aprofundar quando estudarmos o Japão. O Japão, antes de 1868, era um país feudal fechado para contato com outros povos e países. E em 1850, ele vai ser pressionado pelos Estados Unidos a abrir os seus portos, as suas fronteiras para fazer comércio com outros países. E os shoguns que governavam o Japão, os shoguns eram os chefes militares, eles vão abrir o Japão para o contato com outros povos e países, contato comercial. E isso vai gerar uma insatisfação muito grande na elite japonesa, que vai apoiar a restauração Meiji. O que é a restauração Meiji? É a volta da monarquia a governar o país. Porém, com a Revolução ou Restauração Meiji, em vez de banir o contato com outros povos e países, pelo contrário, os imperadores Meijis, eles vão ampliar reformas e transformações no Japão, adotando o capitalismo e iniciando um expansionismo, um imperialismo, ocupando, invadindo, colonizando diversas partes do continente asiático, que nós vamos abordar melhor quando do vídeo do Japão. Aqui, a dinastia Meiji, passando de pai para filho, de 1868 até os dias de hoje. Evidentemente que hoje o Japão, o imperador japonês, não tem a importância nos destinos do país como antigamente. Agora vamos falar da Guerra da Coreia, de 1950 a 1953. A Guerra da Coreia é um desdobramento da Guerra Fria, que foi aquela disputa ideológica entre Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo. E qual a situação da Coreia? Ela estava, durante a Segunda Guerra Mundial, como vimos no mapa, ocupada pelos japoneses. E no 1945, com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, a Coreia ela passa a ser ocupada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. E vai ser dividida pelos Estados Unidos e pela União Soviética, da mesma forma com que foi dividido o Vietnã, a Alemanha. Por que foi dividida? Porque não havia consenso entre Estados Unidos e União Soviética sobre qual sistema socioeconômico a Coreia deveria adotar. Os Estados Unidos queriam que a Coreia adotasse o capitalismo e a União Soviética queria que a Coreia adotasse o socialismo. Como não chegou ao consenso, eles dividiram a Coreia depois da Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma como fizeram com o Vietnã, a Alemanha. E, em 1950, os norte-coreanos, querendo unificar o país sob o regime socialista, com a ajuda da China e também da União Soviética, eles invadem a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem a ajuda dos Estados Unidos e há uma guerra que
ceifou milhões de pessoas. A Coreia, que era um povo só, até hoje é o mesmo povo, apenas dividido pelo regime socioeconômico e pelo regime político. Então, com a ajuda dos Estados Unidos, a guerra ela fica equilibrada e, devido à longa extensão, à quantidade de mortos e à indefinição do cenário, resultaram em negociações por um armistício. Uma trégua foi assinada em 1953 entre os envolvidos, Estados Unidos, China. Essa trégua deu fim ao conflito, apesar de as duas nações, Coreia do Norte e Coreia do Sul, nunca terem assinado um acordo de paz que colocasse um fim oficial na guerra. Então, a Guerra da Coreia foi um desdobramento da Guerra Fria e manteve a Coreia dividida até hoje em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Agora vamos falar muito brevemente sobre a Coreia do Sul e também sobre a Coreia do Norte. A capital da Coreia do Sul é Seul. É um país muito desenvolvido, moderno, capitalista e também considerado um tigre asiático. Muitos autores vão dizer que a Coreia do Sul é um país emergente, outros já vão colocar a Coreia do Sul como um país desenvolvido. E por que que a Coreia do Sul é considerado um tigre asiático? O que é um tigre asiático? É um país que teve um desenvolvimento econômico e social muito grande em poucas décadas. No caso da Coreia, começou no final da década de 70. A Coreia do Sul era um país rural e pobre e, a partir da década de 70, foi se desenvolvendo e ganhou o nome de tigre asiático, juntamente com outros países. A Coreia do Sul, então, é um tigre asiático de primeira geração, ou seja, que o desenvolvimento econômico e social começou no final da década de 70. Depois tivemos outros tigres asiáticos, os tigres de segunda geração. E vamos aqui recapitular muito brevemente os fatores para o desenvolvimento tão rápido a partir do final da década de 70 dos tigres asiáticos e da Coreia do Sul. Investimento pesado em infraestrutura, principalmente energia e transporte. Investimento também em educação e qualificação profissional, liberdade econômica, abrindo o país para as empresas de fora. Capital estrangeiro dos Estados Unidos e do Japão, que vão colocar na Coreia do Sul e nos outros tigres asiáticos muitas empresas. Mão de obra barata, isenções fiscais, essas empresas que para lá iam não precisavam pagar impostos ou tinham o valor dos impostos muito reduzido. Legislação ambiental e trabalhista fraca. Ética confucionista, incentivando o nacionalismo, trabalho pesado, hierarquia, disciplina e produção voltada para o mercado externo. Esses são os fatores de desenvolvimento dos tigres asiáticos. A Coreia do Sul, como tigre asiático, vai adotar esse conjunto de princípios, de elementos e vai se desenvolver muito. Hoje a Coreia do Sul é um país muito desenvolvido, moderno, influente no mundo inteiro, a sua cultura é influente no mundo inteiro. Agora vamos falar sobre a Coreia do Norte, cuja capital é Pyongyang. A Coreia do Norte, ela adotou o socialismo, foi mais uma imposição da União Soviética, e até hoje é um país governado com mãos de ferro por uma mesma família, tem características socialistas, economia planificada, o Estado decidindo o que, onde, como e quando produzir, restrição à propriedade privada, à livre iniciativa. Então, nós temos a Coreia do Norte governada desde 1953 por líderes da mesma família, com o poder passando de pai para filho. A Coreia do Norte tem um socialismo muito característico. Há um culto à personalidade dos líderes, são venerados pela população e também a população é muito oprimida por esse regime. Há uma série de restrições, de regras muito rígidas que a população deve seguir à risca. Há fome no país. Então, aqui imagens de 1953 do primeiro líder da família Kim. Morreu e o poder vai passando de pai para filho. Hoje a nação é governada pelo líder Kim Jong-un.
Coreia do Norte começou o desenvolvimento de armas nucleares, de bombas atômicas. Hoje a Coreia do Norte ela tem um arsenal nuclear. Aqui na imagem nós vemos um desfile de mísseis na Coreia do Norte. É um país em que há sanções econômicas pelos Estados Unidos por conta desse desenvolvimento nuclear. George W. Bush chegou a taxar o país de eixo do mal há alguns anos atrás. Eixo do mal era taxado pelos Estados Unidos 3 países: Coreia do Norte, Irã e Iraque. Países que colocavam em risco a paz mundial, acobertavam terroristas. Recentemente, houve uma aproximação entre Estados Unidos e Coreia do Norte, devido às tensões, às ameaças de Kim Jong-un, e houve ali um entendimento entre o então presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, e o líder do país, Kim Jong-un, que estavam negociando ali uma desnuclearização da Coreia do Norte em troca de uma abertura econômica e apoio dos Estados Unidos. Em seguida, houve também a aproximação entre as duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Até hoje, as relações entre as duas estão avançando, mas não significa que haverá uma unificação do país. As duas Coreias continuarão, cada uma com os seus sistemas, porém as relações entre os países tendem a melhorar. Atualmente, com o governo Biden dos Estados Unidos, as relações entre Estados Unidos e Coreia do Norte voltaram a ficar tensas devido à diplomacia mais agressiva de Biden em relação à Coreia do Norte, uma diplomacia mais agressiva. E na imagem aqui, para terminarmos o nosso estudo, vemos as diferenças entre a Coreia do Norte, socialista, com um regime muito fechado, e a Coreia do Sul, um país capitalista, muito desenvolvido, moderno, influente no mundo todo. Essa imagem de satélite à noite mostra a diferença do desenvolvimento socioeconômico entre as duas. Na Coreia do Norte, praticamente não há iluminação, não há pontos de luz, o que mostra um desenvolvimento socioeconômico fraco, uma quantidade de energia que não atende grande parte do país.